Olá, eu sou Angélica, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Estamos aqui no nosso terceiro simpósio nacional e vamos partir para mais um programa Ponto e Contraponto do Onconews. Bom, eu estou junto com o Dr. Glauco Baiocchi, do AC Camargo, e a gente vai entrevistar nosso querido colega, Dr. Ricardo Reis, do Hospital de Barretos. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês dois, amigos e colegas, nesse evento maravilhoso. Bom, a ideia é a gente discutir a questão de abordagem linfonodal na paciente com câncer de endométrio. Esse é um tema muito desafiador. O câncer de endométrio é uma doença em ascensão. Segundo o Ministério da Saúde, 7.000 casos aproximadamente no Brasil por ano, mas com envelhecimento populacional, aumento de obesidade, a gente vai ter um aumento do número de casos e a gente precisa, os estudos deixam muitas dúvidas da condução da avaliação linfonodal, né? Quando fazer linfonodo sentinela, quando manter a radicalidade do passado. Gostaria de ouvir você, Ricardo. Assim. Perfeito. Completando a doutora Angélica, em oncologia, um tema muito atual é a redução da morbidade do tratamento dos pacientes, seja com diminuição da radicalidade e da própria cirurgias minimamente invasivas que têm crescido. E, obviamente, a gente se preocupa muito em oncologia com a sobrevida dos pacientes. Como que você, Ricardo, vê nesse sentido o câncer de endométrio atualmente? Como tem evoluído essa parte de redução de radicalidade em relação à cirurgia minimamente invasiva, em relação à linfadenectomia, como a doutora Angélica comentou? Eu acho, ao mesmo tempo que eu estava comentando antes da minha mesa, o câncer de endométrio, ele, na sua grande maioria das vezes, ele tem um bom prognóstico, porque ele se apresenta em estadios já iniciais, porque a paciente, ela sangra, né? Então basta a paciente procurar ajuda, ela tem um sangramento irregular ou um sangramento pós-menopáusico, então é um tumor que sinaliza que ele está ali presente. Se a paciente seguir uma avaliação, acaba em torno de 70%, 80% das vezes, um diagnóstico no estadio 1, uma doença limitada ao útero. Então isso facilita o tratamento, mas ao mesmo tempo nós temos, eu acredito que sejam os tumores mais difíceis de tratar hoje em dia. A gente viu na nossa mesa há pouco agora no simpósio do EVA, que tem múltiplas facetas e dificuldades em relação ao tratamento. O problema do câncer de endométrio, o aumento realmente é a questão da morbidade. São pacientes obesas, principalmente, de mais idade. Com isso, um conjunto, as pacientes têm as síndromes metabólicas, hipertensas, diabéticas, muito obesas. Então, são pacientes que, além da questão da dificuldade cirúrgica, que você aumenta muito a morbidade, tem a questão da idade e as comorbidades. Então, eu acho que tratar o câncer de endométrio hoje, eu tô muito feliz porque o câncer de endométrio está evoluindo para uma diminuição de radicalidade. Começou a diminuir essa radicalidade já com os estudos LAP2, que mostrou a eficácia e a segurança do manejo do câncer de endométrio por cirurgia minimamente invasiva, que aí eu coloco o robô e a laparoscopia, e mostrou claramente que essa abordagem minimamente invasiva traz menos complicações, uma melhor recuperação pós-operatória, mas ao mesmo tempo não teve diferença em termos de recorrência e sobrevida. Então isso já nos deu uma tranquilidade que a gente consegue manejar essas pacientes com um approach cirúrgico já menos mórbido. Porque uma paciente com MC de 45, 50, você fazer uma laparotomia numa paciente dessas, você sabe as grandes complicações que tem. Então esse foi o primeiro caminho que eu acho que diminuiu a radicalidade. E agora, ultimamente, o NCCN coloca claramente uma tendência forte na direção de usar o linfonodo sentinela somente para avaliação linfonodal em pacientes com doença confinada ao útero, né, estadios 1. Tanto doença de baixo risco ou aquelas lesões chamadas de alto risco, que a gente diz o carcinosarcoma, principalmente os serosos e células claras. Então, em cima disso, eu acho que está diminuindo a radicalidade, sim, do tratamento mundialmente. Tem guidelines suportando isso e, claro, que tem muitos pontos em abertos ainda. Os ensaios clínicos foram muito fracos, que avaliaram
o real potencial da linfadenectomia em relação ao impacto na sobrevida. São ruins os ensaios clínicos, mas a tendência é estar caminhando para uma diminuição da radicalidade, sim. Tanto em termos de, digamos, via cirúrgica, e como também a questão da abordagem linfonodal. Não sei se... E como que você acha agora, Ricardo, que serão os novos passos? Como que você vê uma paciente que você vai receber com câncer de endométrio que vai para uma cirurgia? Qual que é uma conduta atual que você vê como, digamos, que consegue pesar muito bem riscos e benefícios e balancear muito bem o tratamento, estadiando bem e sem grande morbidade para essa paciente? Exatamente. Aí realmente entra uma questão, primeiro uma reavaliação histopatológica para um centro anatopatológico de referência. Eu acho que isso é importante. Patologistas treinados em tumores ginecológicos. Primeira coisa é você definir bem a histologia dessa paciente, o grau de diferenciação. Acho que isso é fundamental. No segundo momento, se você puder ter um exame de imagem adequado para avaliar o tamanho do tumor, a extensão desse tumor na cavidade, o quanto compromete o miométrio, se compromete o colo do útero, eu acho que isso é um segundo momento que você tem. A partir disso, você vai para a cirurgia, né? Hoje, lá no Hospital de Câncer de Barretos, a gente acaba fazendo anatopatológica de congelação, mas realmente a grande maioria das decisões acabam sendo pré-operatória, pela histologia e até, não só, mas eu acho que você tem que também olhar a questão da doença e a questão do paciente. E aí você tem que fazer uma equação, porque não adianta você olhar só para a doença, você tem que olhar um paciente. Se você tem um paciente criticamente enfermo, que você não vai ter condições, muitas vezes você não vai ter condições de fazer uma cirurgia estadiadora adequada para o paciente, porque a paciente não suporta a cirurgia. Então tudo isso tem que ser avaliado pré-operatoriamente. Mas eu acho que o mais importante é isso, é você ter uma avaliação pré-operatória adequada. Lá nós usamos a ressonância magnética, né? Acho que é o exame método ouro de avaliação pré-operatória, porque ele consegue, é um exame que consegue muito bem avaliar a localização, extensão desse tumor, tamanho tumoral, né? Então acho que isso é um exame que ajuda. A gente sabe que não é uma realidade hoje do Brasil, né? Então a ressonância. Mas se há essa possibilidade de ter esse exame, seria o ideal. Acho que um ponto que é fundamental nesse aumento de incidência de câncer de endométrio, muita esterectomia indicada, às vezes por outra causa ou pela suspeita de um tumor inicial conduzido por um profissional não oncologista. Como abordar a paciente que chega pra gente com um diagnóstico de câncer de endométrio não esperado e que não teve uma cirurgia ótima? Qual que é o ponto de corte que essa paciente tem que ter linfonodo avaliado, que precisa de ir para uma cirurgia oncológica e em que cenário vocês consideram razoável uma observação? Entendi. Bom, eu posso começar, depois passo a palavra para o Glauco. Isso é uma situação relativamente comum hoje em dia, você receber pacientes operadas já com uma esterectomia, né? Se você recebe uma paciente com esterectomia total e salpingofarectomia, ainda vai. Mas muitas vezes você recebe uma paciente com esterectomia subtotal ou sem a retirada dos anexos, né? Que aí complica um pouco mais. O grande problema é o seguinte, na minha opinião, Angélica, é a falta de uma propedêutica da avaliação do sangramento uterino anormal das pacientes. Acaba-se pulando etapas, profissionais não treinados acabam pulando etapa, indicando uma esterectomia resolutiva do problema. E você sabe que vai ter uma percentual de vezes que você vai se deparar com um carcinoma ali. O ideal seria você fazer uma avaliação dessa cavidade endometrial. Eu vejo que fazem muito pouco curetagem. Curetagem é coisa barata de fazer. Para câncer tem uma sensibilidade muito boa, não precisa ser esteroscopia. O paciente está sangrando, se tem uma boa curetagem, você vai ter o diagnóstico, né? Então, acho que se faz pouco uma curetagem uterina. Paciente de sangramento uterino normal, claro, a primeira abordagem é uma biópsia endometrial, né? Ali você muitas vezes já diagnostica. Se a biópsia endometrial ambulatorial, com uma PPL, alguma coisa, você não detectou, você pode partir até para uma curetagem. Não precisa ter métodos sofisticados como a esteroscopia, que é o método ouro. Mas, quando você recebe, eu recebi a paciente com uma cirurgia oncológica incompleta. A primeira coisa que eu vou fazer é avaliar criteriosamente essa peça cirúrgica, né? Em relação ao tipo do tumor, a histologia, a invasão miometrial, a invasão linfovascular,
que é importante se colocar, que é um fator prognóstico patológico muito importante, que a gente só tem esse diagnóstico com a peça. Nós não temos nem na congelação, nem no pré-operatório, não tem. Então, eu acho que baseando todos esses fatores anatopatológicos juntos, a gente pode definir realmente o que se precisa fazer a mais, ou sim ou não. E aí, futuramente, os estudos moleculares que estão entrando aí, nessas classificações moleculares, que realmente no futuro você acho que vai ter eu penso num painel, né, que vai avaliar a questão do gene poli, P53, estabilidade microsatélite. Você vai dividir nesses 4 grupos. Eu colocaria talvez o L1CAN no meio. Aí esse kit endométrio, digamos assim, chamando, você conseguiria reclassificar mais ainda refinadamente a paciente. Enquanto não tem molecular, a gente vai se basear nos achados anatopatológicos da peça e a partir daí definir se vai ter que reoperar ou não a paciente. E aí, claro, sempre olhando as condições do paciente. Obviamente que uma paciente com IMC de 45, 50, você não vai conseguir fazer uma linfectomia paraórtica, né? Nem por método minimamente invasivo, que é extremamente limitado à exposição e corre-se muitos riscos. Então, acho que tem todo um conjunto aí de avaliar também. Muitas vezes são pacientes, né? O Glauco pode comentar isso também, que não aguentam ficar 4, 5 horas em trem de Lemburg de 27, 28 graus para fazer uma cirurgia minimamente invasiva no andar superior, de retroperitone e tal. Então, tudo isso acho que tem que ser avaliado. Eu acho que a oncologia é individualização, na minha opinião. É a doença e o paciente. E acho que você tem que avaliar individualmente. Não pode ter um consenso. Você tem um consenso, mas eu acho que o tratamento é individual para essas pacientes. Eu vou na mesma linha do raciocínio do Ricardo em relação a esses achados incidentais. Por mais que se olhe que a prevalência de achado incidental de carcinoma seja baixa, sempre abaixo de 1% das séries, sempre tem uma dica, e isso poderia ser muito mais baixo, esse valor. Eu acho que a impressão que dá é muito diferente de você fazer uma retirada de útero, uma esterectomia numa mulher de 55 anos, com sangramento uterino anormal, que não fez nenhuma propedêutica de avaliação pré-operatória, isso é muito frequente até no nosso meio ainda, do que uma paciente de 45 anos, magra, etc. Então, assim, eu acho que a prevalência, realmente a chance de você encontrar, você ter esses achados incidentais deveria ser muito, muito, muito mais baixo do que a gente tem na literatura se o colega que fosse operar tomasse um cuidado. Eu vi recentemente de um colega que faz endometriose, faz miomas, tudo, que ele sem querer entrar na discussão do morcelamento, mas o morcelamento assim, é muito mais complexo você diferenciar um sarcoma de um mioma, obviamente. Mas ele preconiza fazer avaliação do endométrio em todas as pacientes que ele vai fazer morcelamento do corpo uterino. E eu acho uma conduta realmente muito, muito interessante, porque aí ele vai realmente diagnosticar alguns pacientes que porventura ele possa ter achado incidental depois de pós-morcelamento, que é muito pior do que você ter um achado pós uma esterectomia simples, etc. Bom, essa discussão vai longe, o câncer de endométrio está nesse momento de aumento de incidência, a gente tem muito para aprender na condução da paciente, alguns passos atrás de menos agressividade, isso vai repercutir em menos linfedema, temos que aprender o valor do linfonodo na doença localizada no útero, se ter esse linfonodo positivo tem de fato algum valor prognóstico e se a gente precisa mudar o tratamento. São muitas perguntas e de prevenção também. A gente tem que divulgar que essa doença está aumentando, disseminar esse conhecimento para a própria mulher ligar o alerta quando ela tem que buscar ajuda médica num sangramento anormal. Então, um novo tempo para o câncer de endométrio, muitos aprendizados aí vão estar por vir. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado.